Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Eu sou a Bianca e eu tô empreendendo. Vou abrir uma empresa junto com meu namorado, que é uma fábrica de salgados. E hoje eu vim contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo. Deixo claro aqui que eu não sou profissional de finanças, mas eu encontrei essa dificuldade no meu comércio e eu creio que pode ajudar muita gente com essas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Uma coisa que aconteceu comigo e com o Isaac foi o seguinte: a gente foi fazer a nossa produção, fomos no mercado, compramos nossos ingredientes, daí a gente chegou e foi produzir algumas encomendas. E daí a gente se deparou com um problema. O tanto que a gente gastou foi desproporcional com o que a gente conseguiu produzir e vender. Ou seja, o que a gente vendeu não foi capaz de cobrir os nossos custos, que foi só com ingredientes. Então, primeiro a gente pensou, meu Deus, vem sempre aquela preocupação, aquele medo, né, que a gente sente, meu Deus, tá, e agora? Ferrou, a primeira produção já tá assim? Mas foi aí que a gente sentou e percebeu algumas coisas que a gente estava fazendo de errado, que causaram esse erro, essa situação, e o que a gente pode melhorar daqui pra frente. Isso é algo que eu quero trazer aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque envolve questão de financeiro, controle e planejamento, que infelizmente muitas empresas quebram por esses fatores. Então vamos lá, eu quero começar falando sobre alguns conceitos para vocês. O primeiro é projeção e o segundo é resultado. Eu e o Isaac, a gente tendo as nossas ideias, a gente inclusive entrou num embate sobre esses dois conceitos. O primeiro é a projeção. Projeção é quando você senta e faz o cálculo do que é esperado você produzir no seu comércio e o que é esperado de retornar para você também. Então, projeção é o que você faz antes de produzir, antes de vender. E o resultado é o que você vai lá, coloca na sua planilha, analisa os seus resultados e verifica se a sua projeção deu certo ou não. Isso é extremamente importante para você controlar os seus gastos e o seu lucro. Então, projeção é o que você faz pré-processo produtivo, pré-venda, e depois o resultado é o que você vai fazer para realmente comparar. O resultado é o real, o que aconteceu. Já a produção é o que você espera que aconteça. Então, o que eu e meu namorado a gente deveria ter feito para evitar o nosso prejuízo e para nos trazer lucro, para trazer resultados para o nosso comércio? Eu dividi em 5 passos e o primeiro passo é planejar as nossas compras, planejar os nossos gastos. Então, antes da gente ir no mercado, a gente tem que ver e verificar o que a gente já tem, o que a gente precisa comprar, quais as marcas que a gente vai usar para ter uma padronização tanto do valor quanto da qualidade, quanto que eu tenho de comprar de cada insumo para poder dar certo a minha produção, para não sobrar nem faltar. A gente evita desperdício, consequentemente perda de dinheiro. O segundo, que é o ponto mais importante na minha opinião, é a projeção correta. Então, fui lá, fiz a minha compra, cheguei em casa, pego a minha nota fiscal e eu vou ver quanto que eu gastei. Com o valor que eu gastei, eu preciso ter isso em mente, eu preciso ter isso na ponta do lápis de com o que eu comprei, quanto que eu vou produzir. Com aqueles ingredientes, quantos salgados eu tenho que produzir para fazer valer a pena a minha compra. Então, por exemplo, eu gastei R$ 200. Com esses R$ 200 eu preciso produzir 1.000 salgados. Por quê? Se eu não produzir 1.000 salgados, não vou conseguir vender e não vou conseguir ter o lucro para bater esses gastos. Então, você precisa ter em mente o quanto você precisa produzir ou vender com aquilo que você comprou de insumos ou de produto que você está vendendo no seu comércio. O terceiro passo é sobre o seu retorno. Você vai pegar aquilo que você calculou no passo anterior, você vai verificar se aquela quantidade que você tem que produzir com o valor que você comprou vai suprir o seu lucro. Então, se aquilo que eu tenho que produzir, sei lá, eu tenho que vender 500 salgados. Com 500 salgados, eu vou ganhar R$ 1.000. Esses R$ 1.000, eles estão cobrindo os meus custos? Beleza, e eles estão gerando a minha margem de lucro? No nosso caso, a gente consegue 50% de lucro. Então, esse valor que eu vendi está cobrindo meus custos e gerando meu lucro de forma correta? Isso ainda envolvendo a projeção, né? Então, eu vou pegar lá, ok, 1.000 salgados, eu vendo por tanto, então eu vou conseguir determinada quantia. Com essa quantia, vai estar cobrindo esses requisitos de cobrir os meus custos e gerar meu lucro corretamente? Dessa forma, a sua projeção ela vai ser direcionada. Você não vai esperar terminar suas vendas para ver se está gerando lucro ou não, se está sendo bom ou ruim, se está gerando resultado. Não, você tem que ter a projeção de antes, se vai realmente dar certo e também para você saber como fazer dar certo o seu lucro e, consequentemente, o seu comércio. Esse daqui, o quarto passo, ele envolve dentro do processo, são coisas que você tem que fazer,
que é você ter o seu processo metrificado. Então, pega aqueles cálculos que você fez antes e vai estabelecer metas para o seu processo. Exemplo, quantos salgados eu tenho que produzir, quantos salgados eu tenho que vender para chegar naquela projeção que eu determinei antes, para chegar no meu objetivo. Quantos eu tenho que vender por dia, qual a minha meta diária. Você vai ter esse controle, tudo isso vai fazer com que você tenha um caminho mais simples. Você vai ver o objetivo, planejar e caminhar de acordo com esse objetivo no seu comércio. Então é isso, é você saber quanto você tem que produzir, quanto você tem que vender por dia, o preço que você tem que vender também. Isso já envolve a sua precificação, né? Que é importante você ter isso antes, inclusive, desse passo a passo. A precificação também é muito importante. E o último passo é controlar o seu processo. Aquilo que eu falei sobre a projeção, que a gente já viu, essa parte é o resultado. Então, você vai pegar tudo que você produziu no seu mês, na sua semana e no seu dia, você vai anotar em uma planilha, em algum papel. De qualquer forma, você tem que ter controlado tudo aquilo que eu falei antes para vocês. Quanto você vendeu, qual valor que você vendeu todos os dias, e você vai pôr numa planilha, porque aí sim você vai ter aquele controle que eu falei no começo do vídeo, da projeção e resultado. Se os dois estiverem batendo, ok, você está conseguindo lucro no seu comércio, você vai conseguir manter o seu comércio. Então, tudo que entra no seu comércio e tudo que sai, você tem que ter numa planilha simples, básica, pode ser no papel. Você tem que ter esse controle, isso é o essencial. Então, depois que você colocou nessa planilha o quanto que você vendeu, qual o valor, você vai comparar com a sua projeção. Beleza, de acordo com a minha projeção, tá gerando lucro, tá cobrindo os meus custos. E aí sim você consegue crescer, retirar um dinheiro para guardar no caixa, outro para voltar para os insumos e assim por diante. Eu quis trazer esse vídeo porque eu acho que é uma forma muito simples, mas essencial, principalmente para pequenos comércios. A gente tem que fazer isso no começo, porque é no começo que a gente vai criando os hábitos da nossa empresa, é no começo que a gente vai pegando até alguns vícios ruins na empresa. Então a gente tem que começar já com esse direcionamento e com esse planejamento que eu sempre falo aqui no canal. Eu vou trazer muitos vídeos aqui sobre a nossa empresa, a nossa rotina de produção, como a gente está se organizando. Então, eu espero muito que você acompanhe tudo isso aqui no canal. Não esquece de se inscrever e também deixar o like aqui nesse vídeo. Você que tem pequeno comércio, que está com o intuito de abrir a sua empresa, comenta aí se você gostou, se vai ser útil. E se tiver dúvidas também sobre como eu e meu namorado estamos fazendo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Lembrando aqui também que esses conceitos e insights foram todas ideias que eu e meu namorado tivemos ao longo do nosso início de empresa. Então a gente trouxe aqui realmente o que a gente passou, o que a gente percebeu e conselhos para vocês que eu creio que pode ajudar isso aí nos seus comércios. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau!